Boa noite. Boa noite. Eu não falei para vocês que eu ia voltar para falar sobre transitoriedade? Lembra que eu tinha preparado um estudo e tal, e aí apareceu um moço bem simpático aí no parking lot, um moço que veio na Paraíba fazer uma palestra para nós. Eu achei que ele tinha mais do que eu para contribuir naquela noite, aí então o Rossandro veio, utilizou o espaço e eu tive que abrir espaço para ele. Mas a gente já tinha o estudo da transitoriedade pronto para falar a respeito disso. E esse estudo, apesar do que a Eliane falou, de que a gente estuda bastante, aí às vezes eu fico até com vergonha de mim mesmo, porque realmente a gente passa muito tempo estudando, lendo os livros, procurando material para fazer os estudos, mas a gente continua não aprendendo, por isso que a gente continua voltando aqui para estudar cada vez mais e aprender. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer um estudo e fazer uma leitura, é mais uma oportunidade de a gente ver coisas que talvez a gente não esteja praticando no nosso dia a dia. Mas esse estudo da transitoriedade, ele caiu nas nossas mãos durante um evangelho que nós fizemos lá em casa. E me chamou muito a atenção alguns dos aspectos, algumas das frases que nós vamos voltar no final desse estudo para poder dar uma reforçada nos conceitos e nos aspectos. Acho que não vai estar saindo um pouco ali no slide, mas acho que não vai ter problema não. Uma das coisas que a gente viu, ou que a Eliane leu aqui no texto, é que logo no princípio das palavras de Emmanuel, ele fala o seguinte: fala-nos o Eclesiastes das vaidades humanas. O que é o Eclesiastes? O Eclesiastes é um dos livros do Velho Testamento que nós encontramos na Bíblia, e logo no capítulo 3 ele tem uma descrição, ele tem uma fala, ele tem quase que um poema que explica muito a respeito da transitoriedade, como a gente pode ver nesse slide. Cada um desses quadrantes representa uma fase, uma época de frio, uma época de luz, uma época de cores, uma época de cair as folhas, épocas de tudo, que significa muito e representa muito o que seja a nossa vida. E no capítulo 3 do livro Eclesiastes, nós vamos encontrar a seguinte passagem: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de... Não. Estou fazendo alguma coisa errada. Um pouco. E depois daquela apresentação que minha mulher me fez, eu até fiquei até um pouco envergonhado, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, e tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que nos traz? Qual é o conceito principal? Qual é a lição principal que a gente pode tirar dessa passagem do Eclesiastes? É que ele descreve de uma maneira absolutamente poética, podemos dizer assim, os opostos na nossa experiência. Se nós olharmos na nossa vida e na vida de todos aqueles que nos rodeiam, nós não vamos encontrar nenhuma criatura nesses 8 bilhões que habitam a Terra que tenha uma vida absolutamente perfeita e constante durante toda a sua existência.
as mudanças, as variedades, as variações que nós encontramos, os opostos que nós experimentamos, fazem parte da nossa experiência. Ao longo desse capítulo é expressa a ideia de que é um momento apropriado para todas as experiências na vida. E por que nós precisamos dessas diversas experiências e temos um tempo certo para isso? Porque a pedagogia divina utilizou este caminho para que nós pudéssemos fazer o nosso aprendizado. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? A resposta da espiritualidade nos diz: Deus nos impõe, e eu adoro esse verbo. Não é sugere, aconselha, pede, recomenda, indica, não. É impõe. Deus impõe a reencarnação como uma forma de nos fazer progredir e chegar à perfeição. A pedagogia divina nos oferece as oportunidades e as experiências para que nós possamos aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio e colher as consequências dos nossos atos. Se você perguntar para qualquer pedagogo, professora, gente que está acostumada a fazer ou está no campo da educação, se você perguntar a esses profissionais qual é a melhor forma, como uma criança ou um aluno melhor retém o conhecimento, todos eles vão falar através da experiência, através do exercício, através do hands-on, você fazer por você mesmo. Então a melhor forma de nós aprendermos, quando a gente toma uma lição de matemática, por exemplo, a melhor forma de nós aprendermos é pegarmos aqueles problemas, abaixarmos a cabeça e tentarmos buscar as fórmulas, as soluções e fazermos por nós mesmos. Quando nós dedicamos tempo e nós vamos fazer por nós mesmos as atividades, nós retemos o conhecimento. Quando nós estamos fazendo aquelas fórmulas matemáticas e nós erramos, nós voltamos para trás e nós descobrimos uma forma de como não fazer. E nós, quando acertamos, nós retemos aquele conhecimento do como fazer as coisas certas. É exatamente isso que nos proporciona a transitoriedade das experiências que nós temos no uso do nosso livre-arbítrio. Nós vamos, através dessas experiências, colhendo os resultados dos nossos acertos e dos nossos erros, mas para que nós possamos passar por isso, nós temos que passar por todas as experiências que nos são indicadas. Porque se nós temos apenas uma experiência ou uma condição de vida na nossa existência, nós não vamos aprender os opostos, nós não vamos aprender e experimentar os outros valores. Então, por isso que nós passamos por diversas fases e por diversos momentos. Então, como é que nós poderíamos definir transitoriedade? De acordo com o dicionário, transitoriedade é a característica, estado ou particularidade do que é momentâneo, do que é temporário, do que é transitório, ou temporariedade. Então, a transitoriedade é tudo aquilo que vai passar pela nossa existência e pela nossa vida. É entender que tudo tem o seu tempo e nada acontece por acaso. É saber tirar lições da vida de tudo que nos acontece. É entender que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. É orar e confiar de que as coisas vão se ajeitar e nós vamos encontrar soluções nos momentos adequados em que nós estivermos preparados para isso. Se nós pensarmos bem, o nosso planejamento reencarnatório já previa as condições de transitoriedade, tanto na questão do crescimento do corpo físico, biológico, que nós passamos pelas diversas fases do nosso crescimento, como também na transitoriedade das nossas condições durante a nossa vida. Durante a nossa adolescência, nós vamos ter essa experiência, da nossa juventude, aquela outra, na maturidade, aquela outra, e no final das nossas vidas vem o ápice, que são os netos. Essa é a melhor experiência que nós podemos passar. E o melhor de tudo é o seguinte: os netos não são transitórios, eles ficam para sempre. Vão com a gente até o final das nossas vidas. Essa é a melhor parte da nossa existência. Então, a transitoriedade faz parte do nosso plano reencarnatório. Os casos ou as situações mais, digamos assim, marcantes na nossa experiência, elas vão nos trazer os fatos e acontecimentos que nós precisamos viver naquela época.
Agora, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que nós não estamos acostumados a deixar as coisas nas mãos de Deus. Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus e nós vamos atrás das coisas para tentar alcançar e solucionar as situações no nosso tempo, no nosso timing, da nossa forma. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo ocorre no tempo certo, segundo a vontade dele, e nada foge do nosso olhar. Então, se nós estamos passando por situações difíceis, complicadas e complexas, vamos ter em mente duas coisas. A primeira, não há erros nos planos de Deus. Nunca. Jamais. A cegonha bateu na asa errada, caiu na casa errada. Não, caiu na casa certa. No lugar certo, no trabalho certo, com as pessoas certas, na família correta, nas condições adequadas, tudo aquilo que a gente precisava ter. Não há erros nos planos de Deus. Aquele que controla o universo, na sua imensidão, que nós não conseguimos ainda, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, dimensionar a grandeza desse universo, aquele que controla o universo não pode cometer um erro de planejamento reencarnatório conosco. Então, tudo que nós passamos é divinamente planejado e divinamente previsto. Então, não há erros nos planos de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante. De acordo com aquilo que nós aprendemos do Mestre Jesus, que consta nos Evangelhos, o Pai não coloca sobre o nosso ombro uma carga maior daquilo que nós possamos suportar. Se nós estamos passando ou atravessando uma vivência, uma experiência neste momento, nessa ou naquela condição, é porque nós estamos preparados para ela. Seja a experiência da abundância, da riqueza, da facilidade dos recursos, nós estamos preparados a lidar com essa responsabilidade. Se nós estamos passando por experiências de sofrimento, de dor, de doenças, de escassez, é porque também nós estamos preparados a passar por isso. E o que nos cabe, nos resta é, em cada um desses momentos de transitoriedade, retirar as lições que nós precisamos. Por isso que, inclusive, Emmanuel esclarece que a escassez, ela é divina, ela é válida, ela traz a disciplina. A abundância também é divina, porque ela nos traz a oportunidade de nós ajudarmos e facilitarmos a vida de outras pessoas. Em cada uma das circunstâncias da nossa vida, em cada uma das circunstâncias da nossa transitoriedade, nós temos uma lição e nós temos algo a aprender. E o que é muito importante é que muitas vezes nós nos esquecemos, principalmente nos momentos de dor. Isso já dizia a minha avó: não há bem que sempre dure, ou mal que nunca se acabe. Ou como dizia Chico Xavier, isso também passa. Todo fim tem o seu começo e todo começo tem o seu fim. Todas as situações, todas as circunstâncias que nós passamos, elas têm uma data marcada para terminar. Quanto mais rápido nós aprendemos essa lição, melhor e mais rápido nós vamos antecipar o fim dessa lição. O problema, de novo, é que nós não entendemos o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E nós queremos antecipar o tempo de Deus e fazer com que as coisas aconteçam mais rápida no nosso tempo. Mas o tempo dele é diferente disso. Por que isso acontece? Porque nós estamos ainda muito focados com os valores transitórios deste mundo. Se nós tivermos muita sorte, essa talvez seja a segunda reencarnação que nós estamos tendo como espíritas. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1856, são mais ou menos 160 anos que nós temos aí. Se nós vivemos na época de Kardec, talvez, eventualmente, nós podemos ter pego alguns conceitos, algumas ideias, passamos pela espiritualidade, pela erraticidade durante um tempo, retornamos à Terra. Se estamos com muita sorte, essa é a nossa segunda reencarnação com os conceitos espíritas. Todas as nossas vivências anteriores, elas foram sobre outras linhas religiosas, com outras tendências e outros ensinamentos. Nós não podemos esquecer que nós somos hoje o resultado das nossas experiências passadas. Nós representamos hoje o acúmulo de todas as experiências que nós tivemos no passado.
Então, quando nós olhamos aos nossos conceitos, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que que nós aprendemos em outras linhas religiosas, na grande maioria das vezes, nós vamos ter o conceito de que nós só vivemos uma única vez. Dentro desse conceito de que nós só vivemos uma única vez, que ainda é muito intrínseco dentro de nós não conseguimos ainda nos ligarmos na imortalidade do Espírito e agirmos de acordo com esse ensinamento, nós nos focamos muito nesse momento, nessa hora, nessa situação, nesse contexto. E nós não conseguimos extrair as lições pensando macro, pensando grande, pensando nos valores do Espírito. Nós ainda estamos muito ligados aos valores transitórios do mundo. Por isso que a gente não tem, como é que se diz? Nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Se nós aprendermos e conseguirmos esperar o tempo de Deus, nós podemos ter certeza de que Ele vai agir no momento certo. Nem é cedo demais, nem tarde demais. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Falando nesse aspecto, né, dos conceitos e das ideias, né, que nós ainda temos muitas dificuldades de trazermos o conceito do Espiritismo para dentro de nós, isso é uma das circunstâncias, essa é uma das situações que eu costumo falar muito nos estudos que a gente apresenta, nas palestras que a gente faz. Nessa transição que nós estamos, nesse momento de sair do mundo de provas e expiações para entrarmos no mundo de regeneração, para fazermos parte do mundo de regeneração, nós temos que ter os valores que são esperados dos espíritos que habitarão aquele mundo. Os valores do mundo de regeneração dizem que o amor e a caridade prevalecerão, de que o sentimento de ódio, de vaidade, de inveja, de cobiça estarão sendo diminuídos pouco a pouco nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, quando nós começamos a pensar nesses conceitos da multiplicidade das existências, nas muitas vidas que nós temos, que nos correm e nos levam ao aprendizado, nós temos que começar a pensar e aprender a viver como espíritas. Se nós estamos nessa sala, se nós estamos frequentando os estudos da casa ou assistindo às palestras online e nós nos declaramos espíritas, nós temos que passar a viver com os conceitos e os valores espíritas na nossa mente. Acreditando e confiando na imortalidade da alma, nas múltiplas existências como formas de experiência e crescimento, nas lições divinas do Mestre Jesus que nos ensinou a como nos comportar, na grandeza da divindade que oferece a cada um de nós as oportunidades corretas e justas no momento certo a cada um de nós. Mesmo porque se o Pai não tivesse oferecendo a cada um de nós as mesmas oportunidades, nas mesmas condições, Ele não estaria sendo justo. E se Ele não estivesse sendo justo, Ele não seria Deus. Ah, mas eu não tenho a mesma oportunidade que o meu vizinho tem. Nesta existência, neste momento. Talvez um pouco mais adiante você vai ter, talvez ali atrás você já teve, e a gente não se lembra, mas não tenhamos dúvida, a sabedoria divina, a justiça divina vai entregar a cada um de nós as mesmas oportunidades, nas mesmas circunstâncias. Porque todos nós temos que ter o mesmo aprendizado. Nós estamos todos na mesma sala de aula. Mas o que acontece? Os recursos, né, das professoras não são os mesmos, não são abundantes. Então, tem algumas professoras que só tem 6 lápis de cor e alguns gizes de colorir. Então, você tem que dividir aqueles recursos um pouquinho com cada um. E assim, na hora que esses estão usando, os outros estão fazendo outra coisa. Aí a professora vai e troca com os alunos, dá esse material para aquele, o outro material para ele, vai invertendo. E cada um de nós vai tendo essas experiências. Então, se nós aprendermos a termos os conceitos do Espiritismo dentro de nós, a nossa compreensão para as nossas dificuldades, para os problemas, para a transitoriedade, para a escassez, não é nem para a escassez, é para a fluidez como as coisas acontecem, tornam-se muito mais fácil de entender e de compreender. Então, já que nós estamos falando de conceitos básicos de Espiritismo, Espiritismo 101. Ideias básicas para que a gente possa compreender melhor as razões, as lições que nós podemos aprender e o que nós podemos tirar de tudo isso. Então, dentro do Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, vocabulário espírita. Mundo espírita ou mundo dos espíritos? O mundo dos espíritos é o conjunto dos seres inteligentes despojados do seu envoltório corporal.
O mundo espírita é sobrevivente a tudo. O estado corpóreo é para os espíritos apenas transitório, passageiro. A nossa verdadeira vida é na espiritualidade. Nós estamos aqui nesta terra de passagem. Nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos um espírito imortal que temporariamente, por um acaso, estamos num envoltório carnal. Qual é a razão de estarmos aqui? Deus nos impõe a reencarnação como formas de evoluirmos e de aprendizados que nos vão levar à evolução. Por que desta forma? De novo, a pedagogia divina. Ah, mas eu não posso, se eu sou um espírito imortal, se a minha verdadeira vida é a vida do mundo dos espíritos, por que eu não estou lá aprendendo o tempo todo? Na verdade, nós estamos. Quando nós estamos na erraticidade, nós estamos tomando as lições, os aprendizados, fazendo os trabalhos que estão nos agregando conhecimento, estão nos levando a um processo evolutivo. Agora, vamos imaginar o quadro aqui. Eu já contei isso aqui alguma vez, se eu estou me tornando repetitivo, eu peço desculpas, eu peço perdão. Todos vocês vão direto ao nosso lar. Pelo fato de estarem aqui numa sexta-feira à noite, um tempo agradabilíssimo lá fora, poderiam estar todos aí discutindo alguma coisa, comendo uma pizza com os amigos. Não, estão todos aqui me escutando. Então, só por essa caridade, vocês vão todos para nosso lar, direto, sem escala. Morreu, passagem para nosso lar. De primeira classe, vem anjo alado com as asas douradas buscarem vocês e levarem todo mundo para o céu. Beleza. Chegarem em nosso lar, já vão ter lá algumas pessoas, parentes, pessoas queridas, que já desencarnaram e estão esperando vocês. Algum deles, inclusive, vão estar brigando entre si para saber, não, essa fulana vai ficar na minha casa, não, esse aqui eu quero que fique comigo, não, essa recuperação vai ser feita na minha casa, eu que vou cuidar dessa pessoa. Não. Então as pessoas já estão esperando a gente. Aí a gente chega lá, nós vamos ser bem tratados, vamos tomar aquela sopinha fluídica, não precisa nem se preocupar com a alimentação, porque a alimentação é providenciada, é provida pela espiritualidade. Como vocês foram boas pessoas, caridosas, já vão chegar lá, já vai ter uma atividade reservada para cada um de vocês. Então eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai para o Ministério da Regeneração, você vai para o Ministério da Reencarnação, você vai trabalhar com essa pessoa, esse hospital. Então já está tudo indicado, tudo encaminhado para vocês. Aí vocês chegam todos em nosso lar, num ambiente absolutamente agradável, com pessoas que nos querem bem, sem ter que preocupar com a nossa alimentação e com o nosso corpo, porque automaticamente essa barriga aqui já vai assim de partida. Nós não temos que nos preocupar com a atividade, porque já vai ter alguma coisa preparada para nós, e nós vamos estar vivendo com pessoas que quem nós gostamos. Mundo perfeito. Como é que nós vamos experimentar e praticar o livre-arbítrio? No perdão, na caridade, na indulgência, no esquecimento, no desprendimento, nos valores morais que nós temos que desenvolver dentro de nós. Não é lá, porque lá nós não somos desafiados. Lá a gente vive no paraíso. Então a espiritualidade nos oferece os estudos, a encarnação nos oferece a prática. Daí a transitoriedade de todas essas situações, onde nós somos convidados a colocar em prática aquilo que nós aprendemos lá em cima. Então tudo que nós temos aqui, o estado corpóreo é apenas transitório e passageiro, porque aqui nós estamos de passagem para colocar em prática aquilo que nós aprendemos na espiritualidade. Espiritismo 101, lição número 2. E essa parte disso está no Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírito ou do mundo dos espíritos. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Sabendo ser transitória a vida corporal, e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelas causas de ordem moral, que dele nos afastam, do que pelos nossos sofrimentos físicos, pois são todos passageiros.
As nossas dores, dificuldades, problemas relacionados à vida na matéria são todos passageiros. Eles têm um ensinamento a nos trazer. Eles podem estar nos trazendo o ensino da paciência, da resignação, da aceitação, da humildade, da obediência. Como também a lição, por exemplo, da riqueza pode estar nos trazendo a necessidade de nós desenvolvermos o desapego, de pensarmos mais nos outros do que em nós mesmos, em vermos a sociedade como uma irmandade, não apenas como algo que está tentando tirar a nossa riqueza. Em todas as situações que nós estamos, há um aprendizado para ser tirado. O ponto é que tudo isso que nós passamos é tudo passageiro. A proposta espírita, isso é muito importante que a gente tenha sempre muito claro na nossa cabeça. A proposta espírita é esclarecer consciências do porquê adotar os exemplos de Jesus. O Espiritismo, como ciência, explica a transitoriedade dos problemas e dos valores materiais, porque tudo está ligado às experiências, às reencarnações. Tudo aquilo que nós passamos, vivemos, aprendemos, sofremos, estamos, é temporário, porque nós vivemos num mundo constante de reencarnação, de idas e vindas. Então a proposta espírita é despertar consciências do porquê que eu tenho que seguir os ensinos de Jesus. Se você pegar o ensinamento do Cristo, ele fala assim, olha, perdoai o seu próximo 70 vezes 7. Por quê? O cara acabou de me dar o maior desfalque na minha vida. Meu sócio me roubou, me deixou na miséria. Por que eu tenho que perdoar esse cara? Não, eu quero mais explorar ele vivo. Ele falou, filhinho, por que você tem que fazer isso? Porque essa não é sua única vida, porque nós vivemos num mundo de reencarnação, porque o progresso da lei vai nos alcançar, porque a justiça divina não falha, porque estão esses os conceitos. Essa pessoa, quando chega lá na frente, ela vai sofrer todas as consequências disso. A lei de causa e efeito explica essas coisas. Então a proposta espírita é nos explicar do porquê que nós temos que fazer isso. Se você pensar assim, de sopetão, por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que esquecer? Por que eu tenho que andar 1 milha com alguém que necessitava andar só 100 metros com a gente? Isso não faz muito sentido. Mas quando você coloca os conceitos espíritas nessa equação, tudo faz muito sentido. E quando nós colocamos os conceitos espíritas dentro das situações de transitoriedade, as coisas ficam muito mais fáceis de nós absorvermos, entendermos e principalmente vivenciarmos. Porque cada experiência que nós temos nos guarda um aprendizado específico. Nos guarda um passo adiante no caminho da evolução, da perfeição, do crescimento espiritual, que nos garantirão um lugar no mundo de regeneração. Então, a proposta espírita é nos fazer entender os valores imortais do espírito. Essa é a principal proposta. E quando nós entendemos isso, as nossas dificuldades elas se tornam insignificantes. Porque quando nós olhamos para a história, principalmente, e nós olhamos para trás de tudo aquilo que já aconteceu na história, nós vamos ter diversos exemplos de apogeu e de declínio, de crescimento, de poder e de miséria. E as pessoas que ficaram, os povos que ficaram ligados a isso, qual foi o aprendizado que eles tiraram daquilo? Praticamente nenhum. Ficou apenas a dor, o sofrimento da perda, de você ter sido derrotado, de alguma coisa ter sido acontecido. Mas se nós entendermos que os períodos em que nós estamos aqui fazem parte do nosso processo evolutivo, a cada experiência nós vamos aprender alguma coisa. Então hoje eu passo pela experiência da escassez de recursos. Então talvez eu tenha que desenvolver a humildade, não ter a vergonha de pedir, não ter a vergonha de aceitar ajuda, saber viver com mais disciplina dentro dos recursos que nos cabem. E não tenhamos dúvida, tudo passa. Isso também vai passar. Isso passa, isso também vai passar de uma forma que muitas vezes a gente não olha, não sabe, não se lembra e a gente não se recorda. Isso é o apogeu do Império Romano. A coisa de 2.000, 2.500 anos atrás. O Império Romano dominava o mundo.
Hoje você vai a Roma, é isso que você vê. São as ruínas apenas, as colunas, não tem nada mais de pé. Nada mais de pé. Por quê? Por que entrou em declínio? Porque cumpriram o seu papel. Aquele apogeu tinha uma razão de acontecer. Qual era o papel do Império Romano? O papel do Império Romano era unificar o mundo conhecido para que uma única língua fosse falada em todas as regiões, para que a mensagem do Cristo pudesse sair da Palestina e atravessar o mundo conhecido sem barreiras, sem restrições. Este era o papel do Império Romano. Paulo de Tarso, que nasceu grego, mas também era cidadão romano, tinha acesso a todas as províncias do Império sem restrição. Falava o latim e o grego fluentemente. Isso possibilitou que ele levasse a mensagem do Cristo desde a Palestina a todo o mundo conhecido. Então esse foi o papel principal, essa era a razão do Império Romano. Ele unificou o mundo conhecido para que a mensagem do Cristo pudesse ser transmitida sem barreiras. Acabou aquele período, acabou a necessidade daquele império, acabou, as lições que tinham que ser aprendidas já foram, cai, vamos construir outras coisas, e outras coisas vão sendo feitas. Então, da mesma forma que existe esse apogeu e esse declínio, nós também podemos ter situações de miséria, de destruições tremendas, mas que as coisas não pensam, não ficam sem alternativas e não ficam sem soluções. Essa foto foi tirada logo depois do tsunami da Ásia, algumas semanas depois do tsunami. E logo aqui, 10 anos depois. Não há bem que dure eternamente, nem há mal que dure para sempre. Mesmo naquelas condições de miséria, de destruição, de arraso, em 10 anos isso foi reconstruído. Se nós olharmos na nossa existência espiritual, assim, na boa, gente, o que é 10 anos? Não é nada. Mas, de novo, nós continuamos focados nas nossas situações, nas nossas relações com o mundo material. Se a gente pensa em 10 anos na nossa vida, são 10 anos de trabalho, de dor, de restrições e tudo mais, e nós ficamos imaginando como seria melhor se a gente não estivesse naquela situação e tudo mais. Mas se a gente começar a aprender a pensar como espíritas, 10 anos na evolução do nosso espírito imortal, isso não é nada. Isso é apenas um tempo de que nós precisamos para que a gente possa levar adiante e tirar os aprendizados que a gente precisa. Não há bem que sempre dure ou mal que nunca se acabe. Aquele mal que a gente tinha ali atrás se acabou. Em menos de 10 anos foi reconstruído. Então, da mesma forma que a gente tem o apogeu e o declínio, nós também temos a miséria e a reconstrução. Se nós hoje estamos no patamar mais baixo, não tenhamos dúvida de que em algum momento nós vamos estar aqui por cima de novo, com outras experiências e outros aprendizados. Uma outra coisa bem importante que é para a gente ter em mente, e isso quando a gente vai estudar o capítulo do Livro dos Espíritos que fala a respeito de flagelos e destruições, ali a espiritualidade nos traz que as destruições também são necessárias, primeiro para que você possa reconstruir. E tudo aquilo que você destrói, quando você reconstrói em melhores condições. Essa é uma das necessidades. A outra necessidade das destruições está ligada à oportunidade do espírito imortal ou do homem encarnado de praticar a solidariedade. Como exemplo, eu não tenho idade para isso. Alguns aqui de vocês podem se lembrar do terremoto do México. Eu não me lembro. O terremoto do México. O mundo inteiro baixou na cidade do México. No tsunami da Ásia, 12 horas após o tsunami, todas as grandes frotas e marinhas do mundo já enviavam porta-aviões e aviões de socorro e de amparo e de apoio para recolher os sobreviventes e levando materiais humanitários. Em todas as grandes tragédias, nós acabamos de ver agora recentemente o terremoto que nós tivemos na Síria e na Turquia, o mundo se mobilizou novamente. A cada grande impacto desse, a cada grande situação de tragédia como essa, nós vimos as pessoas se mobilizarem.
Essa é uma forma, essa é uma experiência que nos leva à prática da caridade desinteressada. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós não sabemos nem aonde é a desgraça, mas nós estamos colaborando com preces, com doações, com dinheiro, com mantimentos, com trabalho voluntário ajudando na arrecadação das coisas, colocando as caixas. O que a gente faz aqui para o Haiti? O Haiti vive em constante flagelo e nós estamos sempre ajudando, nós vamos causando, nós vamos provocando a solidariedade dentro das pessoas. Porque, infelizmente, ainda hoje, na grande maioria de nós, no estágio evolutivo em que nós estamos, a caridade, a ajuda, né, a solidariedade, ela ainda tem que ser provocada. Ela não é automática. Vai chegar o dia que todos esses valores, posturas e comportamentos, eles vão ser naturais. Vamos lembrar do Cristo? O Cristo, em todas as suas circunstâncias, em todas as lições, todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos, em nada ele parou para pensar, para ver qual era a resposta que ele ia dar, qual é a atitude que ele ia tomar. Tudo nele era absolutamente natural, fluídico. Ele sabia exatamente o que tinha que ser feito, a maneira como tinha que ser colocado, a atitude que ele deveria estar tomando. Em algum momento na nossa jornada, nós vamos ter esse comportamento moral natural dentro de nós. Nós vamos saber o que nós vamos ter que fazer. Mas em algum momento, ainda essa questão da solidariedade, ela tem que ser provocada. Daí a necessidade de alguns flagelos e algumas coisas. Na questão explica mais um pouco a respeito da transitoriedade. Um outro ponto bem importante, que inclusive isso está no livro da Gênesis, capítulo 23, no item 21. Ali Kardec começa a trazer algumas características, né, da nova geração e daquilo que vão dos comportamentos da sociedade dentro de um mundo de regeneração. Então, uma das coisas que ele fala ali é o seguinte, que os valores transitórios da matéria passam a ser substituídos pelos valores permanentes do amor e da fraternidade. Em situações como essas, nós, ou a divindade, está dando a oportunidade de nós praticarmos e desenvolvermos os valores permanentes do amor e da fraternidade. Agora, nós falamos aqui de flagelos naturais, desgraças naturais para uma comunidade. Agora, nós podemos trazer isso para nós. Nós temos os nossos flagelos individuais. Nós temos as nossas destruições. Há momentos na nossa vida, que a nossa vida assim, fica absolutamente level, como foi aquela primeira foto. Absolutamente destruída, não sobra pedra sobre pedra. Neste momento, talvez seja a hora, a oportunidade de nós aprendermos a aceitar a ajuda, a aceitar aquele que está vindo em solidariedade para conosco. Nós estamos sendo testados na nossa humildade, na nossa resignação. E nós estamos servindo de instrumento para que alguém venha até nós praticar a caridade desinteressada, a solidariedade. Então, não há nenhum ato, não há nenhuma circunstância divinamente planejada na nossa vida que não tenha um fundamento e um propósito divino. Nós podemos até não entender os planos de Deus naquele momento, mas não tenhamos dúvida, não há erros neles. Tudo aquilo que nós passamos, transitoriamente, tem um propósito e uma recomendação. Falando em recomendação, quais são as recomendações do Cristo com relação à transitoriedade? A principal recomendação dele é essa: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se nós continuamos focados única e exclusivamente nos bens e nos aspectos da matéria e da vida material, o nosso coração vai estar focado única e exclusivamente nessas situações. Nós não vamos estar sequer aproveitando a experiência para que a gente possa tirar as lições de que nós necessitamos.
Mas se nós focamos nos valores imortais do Espírito, ou nos valores morais que o Cristo nos trouxe, nós já vamos desde já estarmos praticando desapego com relação a essas circunstâncias. Eu estou dizendo então que a gente não deve dar valor à questão material? Não estou dizendo isso de forma alguma. Porque nós vivemos na matéria, vivemos da matéria e temos a necessidade da matéria para manter o nosso corpo físico, biológico em funcionamento. Porque para encher isso aqui vai muita matéria. Principalmente matéria doce. Matéria salgada nem tanto, não cabe não. Para matéria doce precisa de muito para encher isso aqui. Então, nós temos que ter a ligação e o devido respeito à vida material e aos recursos que nós temos. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma para que nós esqueçamos os valores materiais. Nós temos que dar o devido e relativo valor a ele. De novo, nós ainda estamos aprendendo a viver como espíritas. Nós ainda estamos introspectando os ensinamentos e os valores trazidos por Kardec. Porque se a gente começar a pensar bem, quando a gente olha no fim da nossa vida, é que nós não fazemos essa reflexão durante a nossa existência. Nós vamos chegar ao final da nossa vida e nós vamos deixar um monte de coisa para trás. Roupas que nós não usamos mais, carros, móveis e bens e utensílios que vão dar dor de cabeça na partilha, e ninguém vai querer tratar disso porque ninguém vai querer pagar o imposto de transferência dos bens de doação, que custa aqui nos Estados Unidos 35%. Então ninguém vai querer meter a mão naquilo. Nós vamos estar perdendo o nosso corpo. O nosso corpo não vai com a gente. Fica aqui em Gaia. Daqui não sai. Então nós passamos a nossa existência, a nossa vida inteira ligada nesses aspectos e nós esquecemos a espiritualidade. Nós esquecemos o desenvolvimento dos valores do espírito. A proposta espírita é despertar consciências para a imortalidade da alma e a razão pela qual nós devemos seguir os comportamentos e os ensinos de Jesus. Isso quer dizer que eu tenho que esquecer da matéria? Não, eu estou dizendo que a gente tem que dar o devido valor a isso. É bom morar numa boa casa, ter os recursos financeiros, sem dúvida. Mas a gente, a partir daí, começar a única e exclusivamente se focar nesse tipo de coisa, ou cometer erros e equívocos de julgamento para que a gente possa chegar numa situação melhor, vai uma outra distância muito grande. O que se espera de nós nesse momento é que nós possamos aproveitar as lições e aprender a viver na transitoriedade. Porque quando nós aprendemos a viver na transitoriedade, nós estamos criando a consciência da eternidade. Isso não é meu. Eu estou usando nesse instante. A minha casa, o meu carro, não é meu. É só meu uso por agora. Esse corpo não é meu. Vai ficar aqui, eu vou devolver ele no futuro. A falta das coisas que eu tenho nesse momento não é eterno. Ali adiante eu vou receber as recompensas do Espírito, porque conforme dizia o Mestre Jesus, meu reino não é desse mundo. Então, à medida que nós vamos aprendendo a ter o desprendimento a esses valores, nós vamos criando a consciência da eternidade. E nós, como espíritas, necessitamos aprender a viver com o conceito da eternidade. De que tudo aquilo que nós fazemos nessa vida, nessa existência e nas futuras, terão uma consequência adiante. Se nós aprendemos, se nós estudamos as leis de causa e efeito, nós sabemos que todas as nossas atitudes, palavras, gestos e pensamentos vão gerar uma consequência futura, para o bem e para o mal. Quando nós aprendemos a viver na transitoriedade, nós estamos criando a consciência da eternidade. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria de deixar essa mensagem. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é lhe dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso,
não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe tirar, o que ninguém pode arrebatar, e que será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Se a gente voltar então à leitura que a Eliane fez, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. A partir dessa noite, nós não estamos mais confundidos nesses valores. Bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo da matéria para compreender a soberania do Espírito. Se nós olharmos tudo aquilo que existe hoje na Terra, em termos materiais, de conquistas tecnológicas, foram conquistas que já se suplantaram aquilo que foi feito no passado. Então o que hoje a gente luta e busca de uma forma incessante para alguma coisa, daqui a 5 ou 10 anos vai ser totalmente obsoleto. E nós continuamos buscando esse tipo de coisa. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. Todavia, quantas amarguras experimentaram aqueles que disputaram até a morte as coisas da matéria para possuí-las. Vamos nos valer de todas as ocasiões de serviço, em qualquer que seja a circunstância que nós estejamos, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do tempo. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Nós criamos vínculos nessa existência, nessa vida. Nós criamos vínculos e apegos a cargos, a títulos, a posses, a pessoas, a corpos. Muitas vezes a gente se apega a um corpo, nem sequer a pessoa. Então nós vamos nos apegando e criando vínculos a todas essas outras coisas que são as coisas da matéria. E não aprendemos a proposta do Cristo de desapego, de humildade, de desprendimento. Então vamos, a partir dessa noite, encararmos a transitoriedade como um caminho para a eternidade. Sabendo viver na saúde e na enfermidade, na riqueza ou na escassez, no poder ou na subalternidade. Porque todos os caminhos e experiências nos levam a Jesus. E só Ele nos leva ao Pai. E que Ele possa continuar a nos guiar, iluminar, inspirar e fortalecer, para que todos os dias nós possamos saber viver na transitoriedade e adquirir os valores imortais do Espírito, que nos levarão de volta de regresso ao Pai. Muito obrigado, muita paz. Boa noite a todos.